falar agora para vocês sobre um pouco o fogo do Cerrado, por ser a região onde nós vivemos. E eu pesquisei e algumas notícias que eu encontrei foram essas. O avanço do fogo sobre o Cerrado preocupa. Cerrado, mais de 6,9 mil hectares do bioma foram queimados no DF até agosto. Fogo no Cerrado e queimadas onde o Cerrado não mais existe. Avanço do desmatamento. Cerrado tem mais de 21 mil focos de queimadas. Mais de 3 milhões de hectares já queimaram em áreas protegidas do Cerrado em 2020. Queimada nos 9 primeiros meses de 2020 são os maiores em 10 anos. Amazônia e Cerrado já queimaram em 11 dias mais que todo outubro de 2019. Então, são todas notícias deste ano e eu trouxe aqui para mostrar também a questão do fogo no Cerrado, né? O fogo é um distúrbio natural no Cerrado, assim como em outros ambientes campestres ao redor do mundo. Há registros de queimadas no Cerrado antes da chegada do primeiro homem à América do Sul. As queimadas parecem ser distúrbios maléficos à biodiversidade. Porém, sem o fogo, o Cerrado ele não seria como conhecemos hoje. E se nós voltarmos no tempo, muitos anos atrás, no lugar do Cerrado não existiam árvores e arbustos tortuosos, de médio porte, separados por capim, como vemos hoje, mas sim uma floresta bem parecida com a amazônica. E após este período, há aproximadamente 4 milhões de anos atrás, surgiu um tipo de gramínea que pode se beneficiar de ambientes quentes em relação a outras plantas. E conseguiu ampliar sua área de distribuição e se espalhou pelo mundo. E essas gramíneas elas são bastante inflamáveis quando estão secas. E elas propiciam o surgimento de queimadas, inclusive no Cerrado. O fogo ele tem um efeito muito conhecido em todas as vegetações. Quanto mais se queima em um curto período de tempo, mais aberta a vegetação tende a ficar, menos árvores e mais capins e arbustos. Isso acontece porque a frequência de queimadas aumenta a mortalidade das árvores maiores, enquanto que o capim morre, mas coloniza rapidamente o local pela dispersão das sementes ou pelas sementes que já estavam no solo esperando para germinar. Portanto, assim, o ciclo natural de queimadas de um lugar depende muito da cobertura de capim que ela possui. Então, a importância do fogo, né? Ele promove a diversidade de fitofisionomias, isso aqui no Cerrado, como o campo, cerrado, cerradão que conhecemos hoje, e esta diversidade aumenta a biodiversidade regionalmente. Aqui eu trouxe uma imagem das fitofisionomias do Cerrado, né? Mas se o fogo beneficia o capim, né, e prejudica as árvores, por que ela é importante para o Cerrado? Porque existem várias espécies de animais e plantas que dependem desses ambientes abertos, dominados por capim para sobreviver. E sem o fogo, esses ambientes não existiriam, sabe? Você deve estar se perguntando, mas se existem espécies que dependem de áreas abertas, que pegam o fogo com uma certa frequência, devem existir outras espécies que dependem de áreas fechadas, que não pegam fogo com tanta frequência? E a resposta é claro que sim. Por isso é importante conservar as áreas fechadas e abertas e não colocar fogo em todo e qualquer lugar. Aqui eu já trouxe o problema, né? Nós, seres humanos, estamos alterando a natureza das queimadas. Estamos colocando fogo todo ano, aumentando a frequência e quase sempre no final da época seca. E nessa época, o capim está mais seco e a umidade do ar bem mais baixa, gerando queimadas muito mais intensas em comparação às queimadas naturais. Por quê?
porque as queimadas naturais acontecem na época da chuva, sempre iniciadas por raios, e no mínimo de 4 em 4 anos. E nesta época, a própria chuva, ela costuma apagar as queimadas, e as extensões delas são muito menores do que as que colocamos hoje. O fogo, no final da estação seca e com uma frequência muito alta, ou seja, todo ano, além de empobrecer o solo, altera o ciclo natural, em que as queimadas são eventos mais raros e menos fortes. Essas queimadas, as naturais, são importantes para manter a alta biodiversidade do cerrado que conhecemos hoje. Entretanto, as queimadas da maneira que está acontecendo hoje, como as das reportagens, não são proveitosas para o cerrado, elas não são benéficas para o cerrado e acaba destruindo mesmo tudo que vê pela frente por causa da sua alta frequência de ocorrência, né? Seja todo ano, as plantas às vezes não têm tempo de se recuperar.